A terceira parte da Guerra de 1000 Anos de Bleach chegou, e com isso o anime está mais perto do final. Mas e se eu te falar que a Guerra de 1000 Anos pode não ser o último arco de Bleach? O mangá de Bleach terminou em 2016, no capítulo 686, que encerra o arco e mostra como estão as coisas 10 anos após a batalha contra os Quincy's. Nesses últimos capítulos temos a introdução de Kazui e Ichika, que é o gancho que o mangá deixou para uma continuação. E essa continuação veio em 2021, na forma de um one-shot chamado Bleach Goku e Memehen ou Bleach Briefs from Hell. No começo desse one-shot, vemos o Kazui, que se transforma em um Shinigami e sai voando em algumas carpas espirituais. Ele se encontra com o espírito e o leva até um lugar e na frente de uma estátua realiza um ritual. Então, uns olhos aparecem junto de um portal, e esse portal lembra bastante uma garganta, o portal que o Aizen e os espadas usavam para se locomover, entre o mundo humano e o Ecomundo. O portal é bem suspeito, e não é revelado para onde esse portal leva. Kazui apenas diz que está tudo bem, e que todo mundo está aqui. Essa parte do Kazui é bem misteriosa, já que a gente não sabe aonde esse portal leva, nem como Kazui sabe do portal, ou como ele aprendeu a fazer o ritual. Mas enfim, o One Shot agora nos mostra uma conversa entre Renji e Ichigo. Renji está convidando Ichigo para participar de um ritual que ocorre 12 anos após o funeral de um capitão que morreu em batalha. O ritual consiste em sacrificar um Hollow na frente do túmulo do capitão. Esse ritual será feito para o capitão Kitaki. Renji diz que já foram feitos o do comandante Yamamoto e da capitão Nohana. Depois disso, vemos o Ichigo e os tenentes das 13 divisões indo caçar um Hollow, mas um ser misterioso aparece, do nada, e ninguém sente a presença dele. Então esse ser parecido com um Hollow ataca o Renji, e um dos tenentes também é atacado por outros seres similares. Os tenentes então começam a luta contra as criaturas, enquanto o Renji dá uma bronca na Ichika por ela estar naquele lugar. Então umas correntes agarram seu pé, e eis que de dentro de um portal esse bem parecido com aquele que o Kazui abre, surge um velho conhecido de Renji, Aizael Aporro, o espada de número 8. Porém seu visual está diferente, mais macabro, com tatuagens, correntes pelo corpo e um braço esquelético carbonizado. Ele diz para Renji que ele, após sua morte, caiu no inferno. E realmente existe um episódio que era filler, que ele, o Aronieiro, o espada de número 9, aparecem no inferno após serem mortos pelos Shinigamis. Para não ficar tão pesado o clima do vídeo, eu vou usar a palavra submundo ao invés de inferno, tá? Até porque acho que o conceito se encaixa melhor. Aporro diz a Renji que foi libertado do seu laço Hollow, e agora seu buraco virou um arco que está nas suas costas. E com isso ele dá a entender que ficou muito mais forte do que quando estava vivo. Então somos levados à Soul Society. Vemos os capitães reunidos para fazer o ritual de funeral, quando surgem algumas partículas de energia, porém não são Reishi, são desejos do submundo. Kyoraki explica o porquê é feito o ritual. Ele diz que existe uma unidade de medida chamada de Rei, e eles usavam isso para medir o poder dos Shinigamis. Os membros normais do esquadrão tinham em média um Rei de grau 20. Tenentes vão de grau 5 até 4, enquanto os capitães vão de grau 3 até o grau 0. Sendo o grau 0 tipo as aberrações da Soul Society. O Kyorako também fala que os corpos dos Shinigamis viram Reishi quando morrem e voltam para a terra da Soul Society. Porém, os Shinigamis de grau 13 e acima não acontece o mesmo por serem muito poderosos. Tem que ser feito o ritual para a Reishi voltar e descansar na terra da Soul Society. Mas existe uma superstição que diz que não tem como uma alma de grau 13 ou acima voltar à terra, mas também não pode ficar vagando pela Soul Society por ser um Reishi muito poderoso. E então, na verdade, esse ritual serve para enviar essas almas para outro lugar. Então vamos até o mundo humano, aonde Aporro confirma a superstição e diz que as almas são enviadas ao inferno. Ele também fala que por conta do selamento da Reiatsu do Aizen, a derrota de Urabarra e a morte dos capitães na guerra, o equilíbrio foi quebrado. Por conta da grande quantidade de Reishi que foi mandado para o submundo, as portas estão abrindo de dentro para fora. Então Aporro cita as Reiatsus poderosas que foram enviadas para o submundo, como Nohana e Genryusai. E quando vai falar o terceiro nome, uma espada gigante atravessa o seu corpo.
O ritual foi finalizado, após os tenentes terem derrotado aquelas criaturas, que são chamadas de ghouls pelo Aporro. Então a alma de Ukitake também estava no submundo. Com isso, o ex-espada vai retornar ao submundo, mas antes ele cita que o inferno sempre esteve presente ali, ou seja, próximo a eles, e que os Shinigamis nunca pensaram do porquê as borboletas infernais terem esse nome. Então Aporro é puxado para dentro de um gigantesco portão, e aqui acaba o one shot. Nesse one shot tá realmente um absurdo, muito bom e tem um potencial enorme, e muita coisa interessante para explorar. Vendo o Aporro de volta, acredito que é bem provável que outros espadas também voltem. Mas quais espadas podem voltar? Nesse arco eu acredito que o Stark, Barragan, Noitra e até o Kyoha, mesmo tendo virado pó, pelo fato dele ser muito amado e popular pelos fãs, então provavelmente ele pode retornar. Também teremos a volta de alguns capitães. Os capitães que podem retornar são Ukitake, Unohana, Yamamoto e também outros capitães da primeira formação das 3 divisões, já que não acho que eles apareceram no anime só por aparecer. E provavelmente alguns capitães da Divisão 0. E provavelmente teremos uma luta entre os atuais capitães das 3 divisões contra os primeiros capitães das 3 divisões. Esse one shot também deixou muita coisa interessante no ar, como o fato de o Kazui conseguir abrir um portal. E quanto ao ritual dos capitães que foi criado, quem criou esse ritual? Eu tenho uma teoria de que a pessoa que criou esse ritual já sabia o resultado que ia gerar. Ou seja, ele já sabia que as almas seriam mandadas para o submundo. E acho bem possível que esse personagem será o grande vilão desse arco. Ele também pode acabar tendo uma conexão com as casas nobres de Bleach. Porém, por conta de possíveis mudanças na história, por conta do anime e da guerra, caso esse one shot vire de fato mangá, teremos mudanças em algumas coisas que vimos aqui. Mas acho que grande parte será mantida. Embora esse conceito de inferno pareça novo no universo de Bleach, ele já tinha sido citado no começo do anime, lá no episódio 5, onde aparece um portão roxo gigantesco e dele sai uma espada bem grande, igual o do final do one shot. Também tem o 4º filme do anime, que nos mostra um pouco dos cenários, das criaturas e a mitologia daquele lugar, do inferno. Mas até esse one shot, todos acreditavam ser filler, como todos os outros filmes. Pode ser que ele acabe se tornando canônico, ou pelo menos alguns conceitos apresentados neles. Então todo esse conceito de inferno e submundo já vem sendo trabalhado no anime. Assim como foi o caso dos Fullbringer, já que a Inoue e o Shed sempre foram, os Quincy's com o Ryu e a sua família, ou seja, nada surgiu do nada ou é brisa do autor. O Kubo apenas está aprofundando e expandindo algo já estabelecido na obra. Essa nova saga ou arco tem tudo para ser um dos melhores arcos da obra, sem sombra de dúvida. O Kubo tem muita coisa para explorar e aprofundar, e é claro vários personagens, tanto antigos quanto os novos. Esse arco tem tudo para dar certo e tornar Bleach um anime ainda maior e melhor. Obrigado por assistir até aqui, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e me diz aí o que achou desse one shot. Falou e até a próxima.